Vou usar isso aqui como base para a gente ver a relação que vai dar da polia do alternador aqui para essa grandona. E estamos aqui para mais um episódio do projetinho do kart elétrico, que vocês estão gostando bastante, né? A gente está tendo um feedback bem legal aí, bastante comentário, pessoal dando bastante opinião, o que fazer, o que não fazer, como fazer, loja de onde comprar carenagem, né? Deu para a gente entrar em contato com algumas lojas aí. A gente já está falando com o Leandro Torneiro para ele fazer para a gente a polia, que vai ser a grande, que vai direto no eixo ali do eixo traseiro do kart. E no eixo que vai no BRM, a gente vai fazer o seguinte, que a gente tem nessa prateleira alguns alternadores que meu pai usa para das aulas aqui presenciais, do curso online também. Então a gente vai roubar. Ele não está aqui hoje, então eu vou roubar, tô nem aí. Uma polia dessas aqui, vou ver qual que vai dar certo, vamos ver se tem alguma que vai dar certo. A princípio, esse carinha aqui é o mais interessante, então deixa eu pegar ele aqui na mão, colocar aqui junto com o BRM, pra gente dar uma comparada. Vamos torcer para que o eixo deles sejam compatíveis. Eu vou mostrar para vocês toda a documentação que a SEG mandou pra gente sobre polia, com as dimensões que a gente precisa. Vamos ver se bate com essa aqui para a gente poder fazer a troca desse para esse aqui. A princípio, o que a gente precisa? A gente precisa saber, esqueci do paquímetro, a gente precisa saber do diâmetro externo da polia, essa distância aqui, e o tamanho do eixo, para ver se vai caber nesse carinha aqui. Então vamos lá para o computador para eu poder mostrar para vocês aqui a documentação. Todos esses documentos aqui, todos esses arquivos são documentos com as características físicas, o software que está rodando no Arduino, né, que a gente consegue manipular ali. Então a SEG acabou mandando para a gente essas documentações, o manual basicamente do alternador, e a gente tem aqui ó, todo esse diagrama com o esquema da polia, como ela tem que ser, quantos sulcos tem que ser, no caso aqui são os 6PK, né? Então a gente vai ter que usar uma correia já mais larga para ter uma aderência boa, uma área boa de contato. E aqui é o que a gente precisa por enquanto, ó. A partir do dentinho aqui até do outro lado, a gente tem aqui 49,5. Então, se variar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, não tem problema nenhum. Vamos comparar também essa abinha de externa aqui dos dois lados. Tem que dar próximo ali de 55 milímetros aproximadamente. E o eixo central tá dando aqui pra gente 17 milímetros nesse carinha aqui, ó. Então é o furo no meio da polia, tem que ter esse tamanho. E o que vai acontecer a partir de agora, né? Depois que a gente fizer toda a instalação do BRM aqui lá no kart, fazer todo o suporte, o sistema de esticamento, o Leandro já está conversado com ele, né? Então ele vai fazer para a gente a polia maior, que eu vou mostrar para vocês já já, então não sai do vídeo aí. Então eu preciso soltar ela aqui, tem um macete que a gente põe uma correia mais velha aqui, a gente trava aqui, com a pneumática a gente vem e solta. E o borrão aqui pegou a chave errada, a boca errada. Agora vai, é 22, não 21. Pronto, aí, já até saiu aqui na mão. Ela tem uma arruela que vai aqui por dentro e a porca. Com o paquímetro aqui em mãos, então vamos fazer a medida dessa aba externa aqui, que ela tinha que ter 55 aproximadamente. Ó que beleza. A bateria desse paquímetro aqui já era, então vai no modo mais antigo, né? No modo raiz. Vamos ver. Tá dando 52,2 aproximadamente. Acho que dá pra ver aí, né? Agora a gente precisa medir essa parte interna. Dá pra ver que ela é mais baixa aqui do que a borda, né? Tanto é que se pôr uma base reta aqui, ó, dá pra ver que fica um vãozinho ali. E aqui, pelo segundo manual, tem que dar próximo aí de 49 milímetros e meio. Se der um pouquinho pra lá, pra cá, não tem problema. Uma dica é usar essa parte mais gordinha do paquímetro, quando for medir alguma coisa que que o paquímetro possa encaixar aqui no meio, né? Então essa parte fina aqui não daria certo
para usar em fio de rosca de um parafuso, por exemplo. Então tem que usar essa parte mais gordinha aqui do paquímetro. Vamos lá. Pode ver que ele não encaixa ali no sulco da polia. E aqui tá dando pra gente 49, exatamente. Acho que dá pra ver aí, né? Tem uma sujeirinha aqui no 49. Então essa polia, por enquanto, tá dando certo. O que a gente precisa ver aqui é o furo interno, que tem que dar 17 milímetros. E tem cara de ser 17. Vamos ver. Cravado, hein? Perfeito. Vai dar certinho essa polia aqui. E ela não é a roda livre. Ela não tem aquela catraca interna. Então vai dar certinho aqui no nosso BRM. Então vou tirar essa porca aqui agora e já vamos fixar ela aqui no lugar. Tá no jeito aqui já, tá soltinha a porca. E olha que interessante, ó. É rosca invertida. Então tem que tomar cuidado na hora de soltar essas porcas desses alternadores mais modernos aí, que é tudo porca invertida. Se for tentar soltar no sentido que normalmente solta, vai acabar apertando mais ainda. Mas tá no jeito aqui, vamos encaixar. Vamos ver? Perfeita. Encaixa bonitinho aqui. Vamos jogar a arruela lá dentro. Olha, a arruela não cabe. Ela é apertadinha, um pouquinho mais apertada. Não é pra usar aqui, né? Então, a adaptação que a gente tá fazendo. Vamos ver se a rosca bate do outro alternador. A rosca também não bate, mas não importa. O que importa pra gente é o diâmetro interno aqui. A arruela a gente acha outra e usa a porca original dele. Quer saber? Já vamos pôr a arruelinha para não ter perigo de esquecer. Eu vou usar uma mini drill aqui pra gente comer aqui. Como é um pouquinho só, não compensa pôr no torno. Vamos lá. É só um cabelinho que tem que tirar dali. Vamos ver se é o suficiente. Olha, quase entrando. Mais um golinho. Tá no jeito aqui, já tirei toda a rebarbinha. Tirei o mínimo possível. Olha que belezinha. Foi até o fim. Ficou certinho. Então agora dá pra montar certinho aqui a polia no lugar. A arruelinha vai descer. Foi até o fim. E agora a porca com rosca invertida. Eu sei que é rosca invertida e apertei pro lado errado, né? Perfeito, agora sim, ó, tá muito firme. Como se fosse feito para esse carinha aqui. Agora dá pra gente continuar com a adaptação lá no kart. Bom, basicamente o que a gente vai ter que fazer agora? Vamos ter que construir um suporte aqui embaixo que tenha um sistema de esticamento. Que ele vai ter que rotacionar assim. Pode ver que a polia ali, ela aproxima mais do eixo. E se a gente faz isso aqui, ele teoricamente estica a correia. Então vai afastar. Então a gente precisa bolar um mecanismo que a gente consiga fazer isso. Ele vai ficar mais ou menos nessa posição aí, nessa distância. Preciso só pedir uma correia na autopeça para a gente começar a brincar com as distâncias aqui. E o que eu pensei, vocês lembram desse suporte aqui? É onde ficava o suporte do motorzinho da bis, né? Eu acredito. Suporte ou o câmbio, ou todo o mecanismo ali, né? Toda a parte mecânica que estava aqui antes. E ele vai encaixado aqui, ó. Olha que belezinha que fica. Então eu pensei em usar esse suporte aqui mesmo, que ele já tem esses vãos aqui, né? Que com essa outra peça vai formar o diâmetro certinho aqui do tubo. E a ideia seria fazer o quê? Cortar fora essa chapa, soldar uma chapa nova, mas usar esses bracinhos aqui. Recuperar eles, que eles são maciços, bem parrudo. Então já tem rosca aqui também. Então acho que é interessante a gente acabar usando essa peça aqui mesmo. E o alternador iria aqui em cima dela com os suportes pegando aqui, né? Eu não sei exatamente como que vai ser ainda,
mas vocês vão vendo no desenrolar do vídeo aí. É bom que aqui já tem rosca, aqui já tem rosca, e essas duas abas aqui não. Então dá para atravessar um parafuso, travar por lá com suporte aqui no meio, alguma coisa assim. Consegui fazer parar aqui para vocês terem uma ideia de como ficaria, né? Então seria mais ou menos isso. E a nossa engrenagem, a polia, que vai encaixar nova, que o Leandro vai fazer aqui para esse eixo, a gente vai ficar aqui e a correia passando aqui. Então a gente precisa definir essas coisas aqui agora. Mas vai ficar bem legal ali a disposição. Porque aí sobra espaço para a gente colocar bateria ali, ou bateria para cá ainda, não sei exatamente, ou onde era o tanque, né? Que alimentava o motor a combustão. Agora a bateria talvez fique ali para alimentar o motor elétrico. Uma coisa interessante, a polia aqui, que a gente vai ter que usar, ela não pode ser muito maior que isso aqui, senão fica muito baixo aqui. Pode pegar alguma pedra, bater na correia, rasgar a correia ou alguma coisa do tipo. Então no máximo tem que ser um pouco maior que isso aqui. A gente já fez o cálculo, vou mostrar para vocês agora. Lembrando que esses pneus aqui estão murchos, então o kart vai subir um pouquinho mais ainda do que essa altura aqui. Só para a gente ter uma ideia, vamos tentar medir essa engrenagem aqui, ó, essa coroa. Tirei a medida aqui, ó, deu 14,5 centímetros e meio de diâmetro essa polia aqui. Tamanho interessante, dá pra gente usar isso aqui como base pra gente ver a relação que vai dar da polia do alternador aqui para essa grandona. Então lá vai ter que girar bastante para que girar um pouco menos, mas só que a gente vai conseguir ganhar mais torque usando essa relação. Se a relação fosse 1 para 1, então essa polia aqui fosse replicada exatamente aqui, então seria do mesmo tamanho, a relação seria 1 para 1. Então o que gira nesse carinha aqui, vai girar nesse eixo aqui. Agora, aqui sendo desse tamanho e aqui sendo maior, lá vai girar mais rotação e aqui vai girar uma rotação menor, porém vai ganhar torque. É como se fosse uma alavanca, né? Só que em forma rotativa, vamos dizer assim. Olha só que interessante esse documento aqui. Tem muita coisa legal, né? Mas pra gente o que importa agora é essa tabela aqui, onde a gente consegue ver aqui no modo boost e não no recuperação, né? Então, pra gente importa essa tabela, essa parte de cima. Onde tá verde é a maior eficiência do motor. O motor elétrico aqui com quase 90% de eficiência. É muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, um motor a combustão é na faixa de 30%. Então dá pra ver que o bicho é brabo mesmo. Então aqui a gente consegue ter uma comparação de rotação por torque em newton metros aqui. Então toda a faixa verde dele aqui é onde o ideal trabalhar, é onde a gente vai ter a maior eficiência andando com o kart posteriormente. Então pode ver que com 8.000 já começa a ficar meio amarelo aqui. Então o máximo que a gente pode estar trabalhando é até 7.000. O ideal aqui, ó, 5.000. Então a gente tem uma faixa maior aqui para aproveitar. Mas se a gente trabalhar entre 5, 4 e 7.000 RPM, vamos por aí, entre 5 e 7.000 RPM, tá perfeito. Que a gente vai sempre estar andando na faixa ideal de torque desse motor aqui. Eu peguei uma roda traseira aqui com o pneu, a gente mediu o diâmetro aqui, vamos calcular qual que vai ser a velocidade final desse kart. Tem uma ideia, né? Aproximada. Ó, dá pra ter uma ideia por aqui, ó. É que esse pneu tá meio torto aqui. Vamos pegar uma parte mais redondinha aqui e aqui, ó. Vamos pôr ele mais ou menos ali e aqui, ó. Então a gente tem 24, 25, 24 centímetros e meio, 25, né? Muda um pouquinho a perspectiva aí, mas para mim aqui tá dando aproximadamente 25 centímetros, 250 milímetros. Então para que sofrer se a gente ter o chat GPT, né? Eu passei aqui algumas informações, vocês pausem o vídeo aí para vocês lerem. E eu passei algumas informações que a gente tem em mãos. Então no BRM a gente tem a polia aqui de 50 milímetros de diâmetro. Lá no eixo a gente, vamos considerar uma de 14 centímetros, né, 140 milímetros, a 7.000 RPM e o pneu tendo 250 milímetros. Pedi para ele calcular a velocidade final de acordo com essas informações. Aí ele fez todos os cálculos aqui, usando
mostrando algumas fórmulas, né? Então, no eixo lá giraria 2.500 RPM e no motor giraria 7.000. Então, vamos calcular aqui, ó, 7.000 divide por 2.500, a gente tem uma relação de 2,8 para 1 de relação aí entre as polias. Só para a gente ter uma ideia. Aqui ele mostra o perímetro, a circunferência da roda, o contato do pneu, então tem 78,5 centímetros. Como se a gente pegasse uma linha, esticasse ela aqui em volta e chegasse aqui. Ela teria esse comprimento de 78,5 centímetros. Continuando aqui, a velocidade linear, cadê aqui, ó? 32 metros por segundo, 32,7 metros por segundo, que seria em quilômetros por hora, 117 quilômetros por hora. É muita coisa para um kartinho desse tamanho, né? Que não foi feito para isso, né? Então a gente vai ter que dar uma limitada provavelmente. Eu pedi para ele fazer uma tabela aqui também, dá para vocês pausarem para vocês compararem. Mas aqui é o eixo, o diâmetro da polia de trás, pedi para fazer de 12 a 15 centímetros, a 5, 6 e 7 mil RPM. Então tem as velocidades aqui. Então a gente, com base nisso aqui, a gente vai conseguir estipular qual que vai ser a polia ideal. Aí a gente consegue passar para o Leandro fazendo essa medida e a gente vai ter por volta dessas velocidades aqui. Lógico, tem atrito, tem um monte de coisa mecânica, um monte de física em volta disso, que pode ser que isso aqui não seja exatamente, mas na teoria, no melhor dos mundos, essas velocidades aqui são reais. E obviamente, a gente não vai pegar um kart que não foi feito para isso chegar a 140 por hora. O gostoso ali vai ser sentir o torque, o empurrão que vai dar o motor. Então a gente não precisa pegar a maior velocidade, então a gente pode ficar meio que na média. Acredito que a gente vai ficar ali, vamos por aí, 6.000 RPM a 100 por hora, 101 por hora. Uma polia de 14, que é mais ou menos a engrenagem que já está lá. Então a gente já tem uma base aqui, então acredito que a gente fique com essa opção aqui, ó, de 100 km por hora. E lembrando que todas essas informações aqui, a gente sempre troca ideia aqui entre eu, meu pai, o Rafa, para achar a melhor solução possível, né, dentro do que a gente tem em mãos. Inclusive o manual, a parte toda da parte eletrônica, que foi feito com Arduino, a parte de rede CAN, circuito eletrônico, foi o Rafa que fez, ele que manipulou o software ali que a SEG mandou pra gente adaptar um pedal, como vocês viram aí no primeiro episódio. Então a gente está sempre conversando, sempre trocando ideias sobre o que é melhor para o projeto. E sem contar que os comentários que vocês fazem ali, às vezes acaba sendo um manual para a gente, né? Para a gente estar seguindo, indo atrás, pesquisando alguma coisa que a gente não está sabendo. Que nem no último vídeo que eu postei, eu não sabia que aquela pecinha que eu tirei do tanque era uma bomba de combustível. Aí eu fui atrás para pesquisar, vi o funcionamento dela, bastante interessante ali o funcionamento por vácuo. E então vocês acabam ajudando bastante a gente. Então não parem de comentar. Sempre deixa seu comentário aí, sua opinião, dizendo o que você acha que é muito importante pra gente. Inclusive o like. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve também no canal, que acaba ajudando a gente, incentivando a gente a gravar cada vez mais esse tipo de conteúdo. Bom, já falei com o Leandro Torneiro, eu vou deixar aqui o desenho que ele me mandou no WhatsApp, mostrando como que ficaria a polia. Já tá com a ideia brilhante dele lá na cabeça, né? E aí ele já pôs no papel pra gente ter uma ideia também. Fala aí, Dani, beleza? Viu? Faz assim então. Consegue a polia do alternador para mim poder tirar as referências das medidas. Aí você traz para mim a polia do alternador e um tarugo de material na medida que você quer o diâmetro da polia e traz o eixo e traz o eixo inteiro para mim e o material. E daí eu faço a polia do eixo. A polia do alternador é só para mim poder ter as referências certas para copiar, para passar na outra polia que eu vou fazer. Ô Dani, alumínio, só que alumínio é difícil de achar, rapaz, é meio caro. Mas o ideal acho que seria alumínio, né? Agora se quiser fazer de aço, depois nós dá uma aliviada no peso também, não tem problema não. Ô Dani, pode ser de aço sim, não tem problema não. Eu faço ela e depois eu alivio o peso dela, não tem erro, pode ser de aço sim. Ô Dani, eu tava pensando em fazer ele já com o mancal junto, tudo numa peça só, porque esse mancal de alumínio aí tá muito ruim, ele tá bambo aí, né? Então eu fazeria a polia com o mancal acoplado nela, tudo numa peça só, pra prender direto aí com a chaveta. Aí se você quiser comprar tipo uns 60 milímetros, né, 6 centímetros, e eu faço tudo numa peça só, e depois eu alivio o peso no torno. Eu dou uma tirada de material pra ficar uma peça leve. Ô Dani, pode pegar com 140 mesmo, porque daí eu deixo bem centralizadinho no torno, eu só faço as cavinhas só. Porque você pegar 1 centímetro a mais, um material tão grande assim, fica muito caro.
Só a largura de 60 aí, você pega alguns milímetros a mais, porque como o diâmetro é muito grande, às vezes o corte sai meio torto. Então você pega tipo uns 65 milímetros. Ele falou que o ideal é alumínio, mas se fosse de aço carbono não teria problema, só ficaria mais pesado, né? Falou que faria alívio de peso lá depois também, mas o melhor dos mundos seria fazer no alumínio. Então a gente está providenciando isso daí, que aqui em Amparo é difícil de encontrar esse tipo de coisa. A gente vai ter que fazer um pedido pela internet, não vai ter jeito, esperar chegar. Mas assim que chegar, a gente já vai conseguir estar levando lá para ele tá fazendo toda a usinagem e vocês vão acompanhando o procedimento lá, todo o processo da fabricação lá no canal do Leandro, que provavelmente ele vai fazer conteúdo para vocês acompanharem também. Bom, por hoje vai ser só isso, não vai dar para a gente fazer a adaptação no fim das contas aqui ali no kart, fazer o suporte, porque a gente depende da polia. Assim que o Leandro terminar de fazer a polia lá, a gente consegue dar continuidade aqui na adaptação, no mecanismo aqui. Deem sugestões aí nos comentários, como que a gente pode fazer. Eu pensei até em usar um esticador de correia, pegar algum carro aí que tem um esticador simples ali, embutir ali num cantinho para fazer o esticamento da correia através de um rolamento, de um tensor de correia auxiliar. Então deixa aí nos comentários o que você acha de mais interessante para a gente estar fazendo aqui. Então é isso, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo para estar acompanhando os próximos episódios da saga do nosso kartinho elétrico. Deixa seu like, deixa seu comentário aí aqui embaixo para a gente estar sabendo qual que é a sua opinião sobre o nosso projeto aqui do kart elétrico, hein? Então é isso aí, até a próxima, até o próximo episódio.